Amém. Salve todos com a paz do Senhor. Amém. Gostaria que você abrisse a palavra. Eu sei que o tema está baseado em Abacuque, mas o Senhor me deu uma palavra que eu tenho certeza que vai falar muito bem dentro desse tema. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Está em 2 Reis, livro de 2 Reis. É tempo do Senhor verdadeiramente restaurar os sonhos dele nas nossas vidas. Por muitos anos eu ministrei sobre essa palavra, sobre a restauração dos sonhos. Eu tenho certeza que Deus ele tem poder para fazer nova todas as coisas. E se você crer, você verá a glória de Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 25, 26. É o que eu vou estar lendo agora. E depois estaremos meditando sobre essa palavra. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e lhe diz-lhe: vai bem contigo? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com o teu menino? Com o teu filho? Então ela respondeu: vai tudo bem. Vai tudo bem. Diga comigo isso. Vai tudo bem. Com Deus no controle, vai tudo bem. Podeis assentar em nome de Jesus. Quando Deus está no controle, vai tudo bem. E eu quero falar sobre essa palavra, sobre uma mulher sunamita, uma mulher que tinha muito dinheiro, talvez muitos bens. Inclusive essa história continua lá no capítulo 8, quando Deus dá um grande livramento para essa mulher, porque Deus é justo e fiel e abençoa aqueles que lhe são fiel. E essa mulher honrou aquele profeta com tudo que ela tinha de melhor. E lá no capítulo 8 nós vemos Deus agindo e protegendo ela, livrou ela de uma seca de 7 anos, e ela foi conviver com os seus inimigos, os filisteus. Ela ficou no meio deles. Deus a protegeu, Deus a guardou, Deus a honrou pela sua fidelidade, porque quando ela pôde, ela abençoou o servo do Senhor. E eu quero meditar nessa palavra, nessa noite, sobre essa mulher que nem nome tem. Ela é de Sunem, uma mulher de muita posse, talvez muitas fazendas, muitas riquezas. Mas o que me chama a atenção nessa história é que ela pegou o que ela tinha de melhor. E ela disse assim: eu vou investir na vida desse homem. Esse homem é homem de Deus. Eliseu era reconhecido porque ele era homem de Deus. Que nós possamos ser reconhecidos pelo que nós somos em Deus. Amém? E Eliseu passava períodos por ali, e ela disse assim para o seu esposo: vamos fazer um lugar, um quartinho de profeta com o melhor, porque eu tenho certeza que esse homem merece o melhor de Deus. E aí toda vez que Eliseu passava ali, ele era abençoado, tinha aquele lugar para descansar, tinha sua mesa, tinha tudo ali, o conforto que ele precisava e tinha. Mas eu quero que você leia essa palavra comigo em nome de Jesus. A partir do versículo 14. Eliseu muito grato, o coração de Eliseu era grato, amém? Quando nós servimos a Deus e andamos com Deus, o nosso coração é grato. E ele não sabia o que fazer para ajudar essa mulher, para retribuir a tanto carinho. E ele disse assim para Geazi: o que será que eu posso fazer por essa mulher? E nessa noite, eu não sei quais são os teus sonhos, eu não estou aqui para adivinhar. Eu só sei e vou te dizer uma coisa: que Deus tem poder para ressuscitar sonhos, para restaurar a sua vida. Deus tem poder para fazer nova todas as coisas. Aí que você pensa: poxa vida, acabou. Essa mulher, quando
E ela confiou em Deus. E eu tenho uma palavra do Senhor para você. Vai atrás daquele que te fez a promessa. Vai atrás de um Deus vivo que pode te responder. Esse ano é ano de intimidade, é ano que você vai viver a resposta das suas orações. É ano que você verá os sinais de Deus na terra. É ano que Deus vai se manifestar e vai trazer resposta para o seu coração. Então vai atrás daquele que te fez a promessa. E eu te pergunto nessa noite, quem te fez a promessa? Eu tenho certeza que não foi o homem que te fez a promessa, mas foi Jesus, foi o Senhor. Então nessa noite é noite de nós nos alegrarmos ao Senhor, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel. Tem um louvor que as irmãs cantam, muito lindo, que diz assim: é fiel, eu sei que Ele é fiel. Eu sei que Ele trará à existência o que não existia pelo poder da sua fé. Versículo 14, assim: então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi, muito observador, respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido já é de idade avançada, já é idoso, já é velho. Para Deus não importa a sua circunstância. Quando Deus tem uma promessa, Deus honrou a palavra do profeta. Deus honrou o desejo do profeta, que era abençoar essa mulher, que era ser grato a ela pelo serviço que ela estava lhe prestando. Então disse Eliseu: chama a sunamita. E chamando a ela, versículo 15, ela se pôs à porta. E ele, com gratidão, disse-lhe o profeta, a mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás a um filho. E ela disse: não, meu Senhor, homem de Deus, não minta para mim. Ela pensou: puxa vida, é o sonho da minha vida. Toda mulher quer ser mãe. Imagina uma mulher israelita que precisava gerar um filho para se sentir muito bem, porque a mulher que não poderia ter filho, ela se sentia muitas vezes desprezível. Ela tinha tudo, tinha prata, tinha ouro, mas não tinha um filho. E nessa noite, eu não sei o que você tem buscado, qual é teu maior anseio, mas talvez eu possa trocar essa palavra filho por um sonho, filho por um projeto. Eu sei que você está buscando algo e Deus tem uma resposta para você, e essa resposta está na palavra do Senhor. O Senhor conhece o teu coração e vai fazer além daquilo que você tem pedido, sonhado, planejado e até imaginado. A palavra diz que o profeta diz: daqui a 1 ano você abraçará um filho. Daqui a 1 ano vai nascer aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tem planejado, aquilo que você tem sonhado. E a palavra diz que essa mulher, no versículo 17, ela deu a luz, essa criança veio no tempo certo. Tudo com Deus é assim, é no tempo e na hora certa. Às vezes parece meio fora de lógica, mas com Deus, Deus não se atrasa, Ele age no tempo certo. E a palavra diz que esse menino nasceu perfeitamente, cresceu, se desenvolveu. A Bíblia não conta a idade do menino. Sabemos que ele foi para a cega, foi colher junto com seu pai. E a palavra nos conta que de repente ele sentiu uma dor de cabeça muito forte. E o seu pai ficou preocupado com aquele menino e mandou o menino de volta para a sua mãe. E aí há uma revelação muito grande. Quantos sonhos às vezes têm morrido em cima dos nossos joelhos? A palavra diz que esse menino morreu sobre os joelhos da sua mãe. Eu creio que ela fez o que pôde, ela deu um chazinho, ela colocou compressas, talvez ele teve febre, pelo que está escrito aqui, como se fosse uma meningite, que antigamente não tinha jeito. Mas não tem jeito para medicina. Mas para o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Hoje eu fiquei 1 hora mais ou menos conversando com uma amiga, e ela disse assim: eu tenho tantos sonhos, tantos projetos. Eu disse: nenhum deles morrerá, porque a vontade do nosso Deus se concretizará na sua vida. Deus tem poder para ressuscitar mortos, então Ele tem poder para fazer nova todas as coisas. Maior é o que está em você do que aquele que veio contra você. Aquela mulher, aquela mãe desesperada, viu seu filho
Quantas vezes sonhos e projetos nossos morrem diante das nossas circunstâncias, mas nós temos que ter força. É nesse momento, quando tudo diz que não. Se alguém quiser ficar no teclado, fica à vontade em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, é aí que Deus age poderosamente. Quando a medicina diz não, quando o homem diz não, quando não há mais possibilidades, é aí que Deus entra com os recursos e abre os céus na terra. Porque quando o fiel clama, Deus responde. Essa mulher simplesmente poderia ter enrolado o seu filho, cavado uma cova e sepultado o seu filho. Mas ela não desistiu. Diga comigo, não é para você desistir. Eu não posso desistir. Eu tenho que correr atrás daquele que me fez a promessa. Eu tenho que ir à luta. Ela disse para o seu amado: olha, coloca uma cela nesse animal, porque eu vou sair. Eu preciso me encontrar com o profeta. Nessa noite você tem um encontro com o Senhor Jesus neste lugar. E Deus tem muito mais para ministrar sobre a sua vida. Nós não temos um encontro com o homem aqui, nós temos um encontro com o Senhor Espírito Santo. Você tem um encontro com Deus vivo e real, que tem poder para fazer nova todas as coisas. E a palavra nos diz que essa mulher, com fé determinada, tudo que você precisa é ser determinado. Eu não vou desistir. E ela montou aquele jumento, ela e o servo, e disse para ele: tu não para, não cumprimenta ninguém, não diga nada. Diga para o seu irmão: fale só com aquele que pode todas as coisas. Não diga nada para o homem, mas fale com Deus. Nós vamos direto ao profeta, nós vamos direto àquele que me prometeu. Jesus te prometeu, Ele vai cumprir. A palavra é fiel, eu sei que Ele é fiel. Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Nessa noite você não vai desistir. Você pensou que os seus sonhos estavam mortos. Você pensou que as coisas estavam engavetadas, mas aquilo que é do Senhor permanece para sempre. E ela disse assim: eu creio, eu não pedi, mas Deus me deu. E já que Deus me deu, Deus me deu com vida. E nós repreendemos toda ação do inimigo, toda esterilidade em nome de Jesus, seja espiritual, financeira, material, física. Nós repreendemos e nos tomamos posse também de uma unção de fertilidade, de vida e vida com abundância. Aquela mulher disse assim: eu vou atrás do profeta. E ela voltou e foi até o Monte Carmelo. A nossa resposta está na intimidade. A nossa resposta está no monte. A nossa resposta está naquele que pode todas as coisas. E quando ela chegou e ela avistou Eliseu, eu imaginei o estado daquela mulher. Ela pegou o seu filho antes de partir, pegou o seu filho, levou até o quarto, deitou sobre a cama do profeta. E ela disse assim: olha, eu não pedi nada, mas Ele me deu. E já que Ele me deu, você terá vida em nome de Jesus. Eu já volto, filho. Eu já volto, eu vou buscar aquele que se relaciona direto com o trono. Vou buscar aquele que me fez a promessa se cumpriu. E ela foi até o homem de Deus. Nessa noite você está no lugar certo. O Senhor está neste lugar. Eu tenho certeza que tem muitos homens e mulheres de Deus aqui que fazem a diferença com sua vida de intimidade, comunhão plena com o Pai, com o Filho e com o Senhor Espírito Santo. Ela foi até ele e ele, já quando a visualizou, alguma coisa de errado aconteceu. Tem algo de errado. Ela não viria da sua casa até aqui simplesmente para ver o profeta. Tem algo de errado. E ele, a palavra diz que Deus lhe encobriu. Tem coisas que Deus revela e tem coisas que Deus deixa no oculto. Mas quando é tempo, Deus fala. A palavra diz que ele não entendeu porque ela estava vindo daquela forma. E ele mandou perguntar: vai bem? Vai tudo bem com você? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Será que quando nós estamos passando pela dor, pelas lutas ou por perdas, será que nós temos coragem
conseguiu falar, porque às vezes as orações mais profundas são aquelas que não são expressas em palavras. A palavra diz que ela correu e prostrou-se aos pés do profeta de Eliseu e chorou. E aí Geazi quis tirar ela daquela posição e o Eliseu disse assim: não toque nela. Ela está profundamente angustiada. Ela precisa de uma resposta. Ele não estava entendendo, mas ele sabia que ela precisava de uma resposta direta do Senhor. Nesta noite nós não sabemos a tua circunstância, mas eu estou aqui para te dizer que tudo é possível ao que crer. Que Deus tem uma resposta para você. Não pare, não desista. Ainda que você pense que esteja morto, coloque o teu sonho, o teu projeto, teus planos no altar do Senhor. Um dia o Senhor me permitiu ter uma semente. E eu disse para Deus: eu vou enterrar essa semente. Sabia que algumas sementes elas precisam ser enterradas na profundidade? Eu disse: Deus, é minha única semente. Ele disse: enterra. Porque no meu tempo, primeiro nós precisamos morrer. Morrer para as nossas vontades, para o nosso eu, para o nosso querer. Como disse Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em e através de mim. Se for para enterrar, enterra fértil, porque no tempo de Deus brotará. Tem sementes que elas precisam morrer para poder germinar. Esse processo é doloroso e você não vê. Mas nós estamos lançando um pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharemos. Deus conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida. Quando ela teve um encontro com o profeta, Eliseu disse para Geazi, seu servo: vai correndo, vai na frente, vai lá e coloca o meu bordão sobre o menino, que é o cajado, a autoridade. E aí ela disse assim: eu não abro mão, eu não saio deste lugar se não for comigo, eu quero ir com você. E aí ela voltou e veio até a sua casa. Foi uma jornada. Imagine o seu coração. Será que nós desistiríamos? Será que nós murmuraríamos contra Deus, reclamaríamos contra o Senhor? Poxa vida, Deus! Mas ela aprendeu a adorar o Senhor no meio da dor. Ela não conseguia contar de outra forma a não ser as suas lágrimas aos pés do Mestre. Nessa noite, que você possa entender que para Deus não importa o tamanho do seu sonho, não importa o tamanho dos projetos, Deus quer ressuscitar aquilo que é dele na sua vida. O que é dele permanece. Aí ele mandou o bordão, mas ele chegou lá, colocou o bordão sobre o menino e nada aconteceu. Diga para o seu irmão: às vezes não acontece do nosso jeito, às vezes não é no nosso tempo. Deus sempre nos impressiona e nos surpreende e faz além. Porém, disse a mãe do menino lá no versículo 30: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz e nem sinal de vida. Então voltou a encontrar com Eliseu e lhe disse, e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Será que ela poderia ter desanimado nessa hora? Não, ela sabia em quem ela estava confiando. Eu sei em quem eu tenho crido, e ele se levantará, Deus se levantará para cumprir o propósito dele na sua vida, para cumprir os sonhos dele na sua vida. Ainda não é chegado o fim, o Senhor diz para você nessa noite. Deus tem uma resposta, mas você tem que lutar por aquilo que você gerou no Espírito, por aquilo que você tem buscado de Deus. É tempo de você viver as suas respostas, a sua experiência com Deus. Haverá sinais nessa terra que serão trazidos à existência através da sua vida.
ser ouvida, se você ajustar o seu altar, consertar a sua vida e viver em novidade de vida com o Senhor, Deus ouve o seu clamor, Ele responde a sua oração e haverá muitos milagres na sua vida, na sua casa, na sua família. Aquilo que estava perdido, meu Deus, transformará em vida. Aquilo que estava morto, nosso Deus vai trazer vida e vida com abundância. Talvez seja um negócio, talvez seja um projeto, talvez seja algo que está adormecendo. Mas nessa noite você tem a autoridade de dizer: Deus, eu gero vida e vida com abundância. A palavra diz que o menino não havia despertado. Mas no versículo 32, vocês entendem, o profeta chegava a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Esse menino, talvez seja sonho, seja projetos, eu não sei, mas Deus quer despertar nessa noite. Deus quer ressuscitar. Deus quer levantar aquilo que estava prostrado e caído. E a palavra diz que ele entrou e fechou a porta sobre eles. Ambos ficaram a sós com Deus. E ele orou ao Senhor no secreto, e Deus lhe respondeu. Amados, nós estamos vivendo um tempo que em tudo nós vemos, até nos momentos de oração, as pessoas tiram selfie, vão para o monte, selfie no monte, porque elas querem ser vistas como homens e mulheres cheios de Deus. Mas o Senhor nos mandou orar no secreto. Entra no teu quarto, fecha a sua porta, e o teu Pai que te vê no secreto te recompensará. Nós não precisamos expor a nossa oração, nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, porque Ele te honrará, Ele te exaltará, Ele quer te ouvir no secreto, é na intimidade, é você com Deus, é Deus com você. Aleluia. E a palavra diz que esse homem fechou a porta e entrou no secreto com o Senhor. E aí ele invocou o nome do Senhor, ele caminhou de um lado para o outro, ele buscou estratégia, ele buscou sabedoria. E aí o Senhor lhe deu um comando. Versículo 34 fala que ele subiu sobre a cama, deitou sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Quando você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e fazer a sua parte, você vai entender que não está morto, apenas dorme. Os sonhos de Deus na sua vida não estão mortos, apenas adormeceu. É igual a situação das virgens. As 10 deveriam estar prontas, mas 5 estavam prontas, 5 não estavam prontas. Mas a palavra diz que todas adormeceram, mas haviam 5 que ainda não estavam preparadas. A carne se aqueceu, é um sinal. Imagina a alegria do profeta naquele momento. Aí o versículo 35 diz que então ele se levantou e andou pelo quarto de um lado para o outro, de lá para cá, e tornou a subir de novo e se estendeu sobre o menino. Ele não desistiu, e este espirrou 7 vezes e os olhos se abriram. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, esse lhe disse: toma o teu filho. Deus tem filhos para liberar nessa noite. Deus tem sonhos para liberar na sua vida nessa noite. E ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, e tomando seu filho, ela saiu. Valeu a pena lutar. Valeu a pena essa mulher guerrear por algo que ela momentaneamente pensou: poxa vida, não há mais jeito. Mas quando Deus dá, Ele é perfeito. E eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele é o ontem, hoje e será eternamente o mesmo. O nosso Deus, Ele é fiel, é um Deus de resposta, é um Deus de sinal. E quando Ele promete, Ele cumpre a sua palavra nas nossas vidas.
Aquela mulher poderia ter desistido. Poxa vida, morreu, acabou. Mas ela lutou por aquilo que era do Senhor. Eu quero saber nessa noite se você está disposta a lutar por aquilo que Deus já te deu. Lutar pelo seu ministério, lutar pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu relacionamento, em gerar aquilo que está no coração de Deus. Deus, Ele tem uma resposta para você. Ele tem ouvido o seu clamor. Eu sei que você tem corrido aos pés do Mestre e você terá a resposta que você tem buscado, porque é tempo de resposta para a sua vida. Essa história só ilustra uma experiência de relacionamento direto com o trono. É você com Deus. Talvez a resposta que eu preciso gerar para mim, outra pessoa não pode gerar. Eu não posso viver das experiências do pastor Adão, eu não posso viver das experiências do pastor Sávio. Isso vai me ajudar na caminhada, mas cada um de nós precisa ter experiência direta com o trono. Esse ano é ano de relacionamento, é ano de intimidade, é ano de entrega, é ano de renúncia, é ano de você viver os sonhos de Deus. E mesmo que Ele não faça, Ele é Deus. Eu queria convidar a Luciana, do grupo de louvor, para nós cantar um louvor. Se Deus é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Mas Ele tem poder para fazer nova todas as coisas. Aquela mulher investiu na vida do profeta. Ela deu o seu melhor e foi honrada por isso. Eu sei que você tem investido na obra do Senhor, você tem investido no reino de Deus, você tem sido fiel e Deus vai te recompensar, Deus vai te restituir. Na semana passada eu recebi um dinheiro e eu não tinha nem ideia de esse dinheiro entrar na minha conta. Eu disse, não, vou fazer algo diferente. E eu fui lá e dizimei tudo que eu tinha ganhado. O nosso Deus é fiel. Eu estou semeando em terra fértil. Nós plantamos a melhor semente em solo fértil. Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se Ele nos curar, Ele é Deus. O ano passado, em julho, eu descobri a sua riqueza, essa excelência também, que fui fazer um exame da tireoide. A tireoide estava muito bem. O problema é que na glândula dela na minha glândula, haviam 2 nódulos. Aí o médico disse assim, olha, você tem que tratar rápido, está muito grande, 2,13. E aquilo me chocou. E quando eu estava cantando e ministrando, eu sentia algumas dores e ficava vermelha a minha garganta. Eu disse, Deus, será que eu vou ter que parar? Deus, eu vou ter que cancelar a agenda. O que eu vou fazer, Senhor? Daqui para diante, como que vai ser? E eu fiquei muito angustiada, eu fiquei muito preocupada, porque eu teria que ir para o sul. Eu fui 2 vezes para o sul ainda depois disso. E eu disse, Deus, como é que vai ser? E aquela situação, e eu começava a adorar o Senhor, e aquilo martelando na minha mente. É como se o negócio estivesse ali. Gente, Deus teve que tratar comigo. Eu fui para Paulinha e lá eu estava numa ministração. Eu fui só para absorver, eu fui só para me alimentar, só para comer com o Senhor. Eu estava lá ouvindo, só que eu não queria ser vista por ninguém. Sabe quando você se esconde na multidão e diz, Deus, hoje eu não quero nem que me reconheçam, não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. Mas o Senhor sabia que eu estava lá. E Deus tomou aquele profeta que estava ministrando a palavra, um pastor de São Paulo que também não me conhecia. E ele foi direto, ele disse assim, aquela moça lá. E ele veio direto a mim, eu não vi, ele foi. Aí ele disse assim para mim, moça, você não vai parar. Você vai continuar pregando a minha palavra. E você vai continuar adorando o meu nome. Você não vai parar. E esses 2 caroços na sua garganta, ele seca agora. Gente, eu quase desmaiei. Mas Deus teve que fazer isso comigo. Sabe que eu esqueci disso? Eu esqueci que eu tinha um problema. E quando você confia em Deus, vai tudo bem. Diga
irmão, vai tudo bem. Não importa a circunstância, vai tudo bem. Ele está no controle. Vai tudo bem. E aí essa semana, uns 15 dias atrás, ligaram para mim que marcaram as biópsias. E aí meu irmão disse assim: você vai fazer as biópsias, mas você vai ver o poder de Deus na sua vida. Porque você não vai parar enquanto Deus me der fôlego de vida, enquanto o Senhor me permitir falar, enquanto o Senhor me permitir adorar o seu nome. Eu abrirei os meus lábios e deixarei o Espírito Santo me mover. Não importa a sua circunstância, não desista, não pare. Se levante-se em nome de Jesus, mova-se em nome de Jesus, mas corra para os braços daquele que te prometeu. Fique aos pés de Jesus. Vamos nos colocar em pés em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Hoje eu vou pedir permissão para cantar com eles, amém? Mas nós vamos cantar junto essa canção. Deus